Relações de além-túmulo. Perguntas 274 a 290. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Os espíritos inferiores podem subtrair-se a autoridades dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. O soldado que após a batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título nada vale. A superioridade real é tudo. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem; os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Tal numa grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir tanto quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Como é que os espíritos, que não têm mais corpo, podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eles constatam suas individualidades pelo perispírito,
que os torna distinguíveis uns dos outros como corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Sim, e assim, de geração em geração. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na terra? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro, vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos. Nem sempre imediatamente. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se despreza. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles e também, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição.